vou levar muito em conta a indicação. O atual PGR, Augusto Aras, termina seu mandato em setembro deste ano. Um criminoso que atuava para estuprar os direitos de Lula ao prendê-lo injustamente por 580 dias. É assim que o ex-juiz suspeito Sérgio Moro, atualmente senador, esse palavrão é a expressão de quem fez uma jornada ao inferno, vamos falar assim. Quando perguntado, o Lula respondeu dizendo justamente que esteve no inferno, porque qual inferno? Não que o quarto dele fosse uma masmorra medieval, era um quarto. Ele era até bem tratado por alguns dos policiais encarregados de vigiá-lo, porque ele é o Lula. Aquilo foi um inferno porque teve um sujeito que usava o título de juiz que destituiu sua humanidade. Lula tinha na própria pele aquilo que nós podemos ver nos romances, cada um de seus direitos, cada poder de resposta e de defesa, foi sendo arrancado sadicamente como uma tortura política e moral pelo Sérgio Moro, disse PML. Jeffrey Sachs diz que juros são altíssimos no Brasil e que não é momento para austeridade fiscal. Economista reforçou críticas ao discurso neoliberal na economia, que vem condenando o Brasil à estagnação. O economista Jeffrey Sachs, professor da Universidade Columbia e diretor do Centro para o Desenvolvimento Sustentável, reforçou as críticas à política neoliberal na economia, ao participar de seminário no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. O economista afirmou que o Brasil sofre com taxas altíssimas, que não podem ser justificadas pela situação fiscal do país. Além disso, defendeu que não é momento de austeridade fiscal, mas sim de ampliar investimentos, especialmente os públicos, para que a economia brasileira saia da situação empacada que está nos últimos 10 anos. Escrevem as jornalistas Luciene Carneiro e Paula Martini, no Valor. O Brasil é punido por taxas de juros altíssimas, por políticas de juros altos do Banco Central, que acho muito difíceis de explicar. A situação fiscal do Brasil é totalmente distorcida através de juros extraordinariamente altos. Eu diria que são altos não pelos fundamentos fiscais. Um desses motivos são as políticas do Banco Central, que manteve juros altíssimos, disse o economista. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aprovou as indicações que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez para 2 diretorias do Banco Central, que estavam vagas desde fevereiro. Os anúncios devem ocorrer depois da viagem do presidente à China. Rodolfo Frois foi o escolhido para a diretoria de política monetária, considerada uma das mais importantes do BC. Frois vem do mercado, com passagem pelo Bank of America, pela Hit Capital Management e pela Flow Corretora. Formado pela PUC do Rio de Janeiro em administração, fez Harvard entre 2008 e 2010. Ele irá para a vaga de Bruno Serra, cujo mandato se encerrou em 28 de fevereiro. As indicações para as diretorias do Banco Central, prerrogativas do Presidente da República, podem ajudar a formar no Banco Central uma equipe mais afinada com o governo. Marco fiscal terá transição para repor perdas de educação e saúde. Com nova regra, valerão limites mínimos que vigoraram até 2016. A nova regra fiscal terá um regime de transição para repor perdas da educação e da saúde após a entrada em vigor do teto de gastos, disse na noite desta terça-feira, 21, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele também se manifestou em relação ao adiamento da apresentação da proposta para o início de abril. O ministro se mostrou tranquilo a respeito do assunto e acrescentou que os ministérios da área econômica já ajustaram os detalhes pedidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Estamos saindo de uma regra muito rígida, que retira muitos recursos da saúde e da educação. Precisamos imaginar uma transição para um novo arcabouço que contemple a reposição das perdas dos 2 setores, disse Haddad ao sair do Ministério da Fazenda. O ministro esclareceu que a lei complementar do novo arcabouço permite a criação do regime de transição sem a necessidade de uma nova proposta de emenda à Constituição, PEC. Também prometeu simplicidade e transparência em relação ao novo arcabouço fiscal. Nossa intenção é uma regra simples, que possa ser acompanhada muito facilmente, ressaltou Haddad. A vinculação de receitas e de gastos é um dos problemas que o governo tem de resolver na elaboração do novo marco fiscal. Além de vincular determinados tipos de receitas a certos gastos, a Constituição estabelece despesas mínimas para a saúde e a educação, parcerias público-privadas. Além do arcabouço fiscal, plano de contenção do endividamento do governo e dos gastos públicos no médio e no longo prazo, a Fazenda elabora uma nova legislação para as parcerias público-privadas, PPP, projetos executados com recursos do governo e da iniciativa privada.
Apesar de ter informado na terça-feira, 20, que a nova legislação das PPP seria apresentada em conjunto com o novo arcabouço, Haddad disse que caberá ao presidente Lula decidir se os dois textos serão enviados juntos ao Congresso. Eu pedi para o Tesouro e a PFGN a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para acelerar o marco regulatório das PPP porque a gente pretende apresentar um processo de aceleração do investimento, sobretudo quando tem a chancela do público e do privado. Isso nos dá conforto para alavancar investimentos, completou. A Polícia Federal, PF, solicitou ao Supremo Tribunal Federal, STF, a abertura de um inquérito para investigar a deputada federal Coronel Fernanda, PLMT, por suspeita de organizar o transporte via ônibus para bolsonaristas de Mato Grosso a Brasília. Esses manifestantes participaram do ato terrorista do dia 8 de janeiro, que resultou na depredação das sedes dos três poderes. As informações são do jornalista Aguirre Talento, do UOL. Além dela, outros dois políticos são alvos do pedido de investigação por suspeita de participação na organização do transporte. A candidata a deputada federal Analade Carneiro, PTB-MT, que não foi eleita, e o suplente Rafael Ionecubo, PTB-MT, que concorreu a deputado estadual. Em depoimento obtido pelo UOL na semana passada, a aposentada Gisela Cristina Borer, 60, residente em Barra do Garças, MT, disse à PF que viajou a Brasília em um ônibus organizado pelos três políticos. Eles negam a acusação. O ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, faz uma comparação sobre a quarentena imposta a políticos pela lei das estatais. Segundo ele, não faz sentido manter a restrição para empresas estatais, se, no caso da presidência do Banco Central, o escolhido pode sair diretamente do mercado financeiro para o posto, informa a coluna Painel da Folha de São Paulo. Lewandowski homologa nesta quarta acordo para a gestão conjunta de Fernando de Noronha entre União e Pernambuco. Pelo novo acordo, ambas as partes se comprometeram a realizar o compartilhamento da gestão da ilha, preservando o meio ambiente e o uso ordenado do solo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Ricardo Lewandowski vai homologar o acordo entre o governo federal e o estado de Pernambuco para a gestão compartilhada do território de Fernando de Noronha. A informação foi confirmada na noite desta terça-feira, 21, pela assessoria do ministro. O documento será assinado hoje, 22, no Recife, durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao estado. As regras prevêem que não poderá ocorrer ampliação do perímetro urbano e construções irregulares deverão ser coibidas e demolidas se estiverem em desconformidade com as normas ambientais do arquipélago. A gestão de Fernando de Noronha passou a ser questionada no STF após o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro pedir que o território fosse declarado domínio da União pelo suposto descumprimento do acordo de compartilhamento firmado em 2002. As alegações sempre foram contestadas pelo governo de Pernambuco. Desde 1988, a ilha pertence ao governo estadual. Governo Lula irá incentivar polícias nos estados a implementar câmeras corporais. A medida é vista como um caso de sucesso na redução da brutalidade policial. A administração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, irá aumentar a alocação de recursos federais para a segurança pública nos estados e municípios que implementarem o uso de câmeras corporais nas polícias, militares e guardas civis. Quanto às